A mochileira que virou espantalho humano, o mistério mais perturbador. Ela nasceu em uma pequena cidade onde todos se conheciam pelo nome e o horizonte parecia sempre o mesmo. Desde criança, sonhava em escapar, em ir além das cercas de madeira e dos olhares que julgavam cada passo. Cresceu com mapas desenhados à mão colados na parede e frases rabiscadas em um diário que dizia: "O mundo é grande demais para eu ficar parada." Quando adulta, pegou a mochila que a acompanhava desde a adolescência e partiu. Passava por cidades, países e até continentes, sempre deixando para trás apenas rastros de histórias contadas em albergues e fotos em celulares de estranhos que a conheciam por um breve instante. Seu símbolo era um boné azul desbotado, presente de infância que ela nunca tirava, como se fosse sua marca registrada. Todos sabiam. Se a viram, lembram do boné. Mas ninguém imaginaria que esse detalhe tão simples se tornaria a peça mais sombria de sua lenda. A última vez que foi vista, aconteceu em um vilarejo pequeno, tão esquecido que nem mesmo aparece nos mapas atuais. Chegou sorridente, comprou pão em uma padaria que cheirava a lenha e perguntou a direção de uma trilha. Os moradores a alertaram: "Não vá para o norte, não é seguro." Mas para alguém que vivia de aventuras, aquilo parecia apenas uma história de gente supersticiosa. Assim pegou sua mochila, ajustou o boné na cabeça e partiu cantando baixo, como se a estrada fosse sua plateia. Naquela noite, porém, o vilarejo mergulhou em silêncio. Um silêncio que se prolongou por dias, semanas, meses. Seu nome foi adicionado à lista de pessoas desaparecidas. As buscas começaram, cães farejadores foram levados, drones sobrevoaram o campo, mas não havia nada. Era como se tivesse se desintegrado no ar. Os moradores, no entanto, começaram a notar algo perturbador. No campo ao norte, onde ninguém ousava plantar há décadas, surgiu um vulto imóvel. De longe, parecia apenas um espantalho improvisado, com roupas velhas e braços estendidos. Crianças choravam quando viam, adultos desviavam caminho e até motoristas evitavam passar pela estrada. A cada noite, alguns afirmavam ouvir assobios carregados pelo vento, o mesmo hábito que a mochileira tinha enquanto caminhava. Outros garantiam ouvir passos, como se alguém circulasse em volta do vilarejo. O campo, antes ignorado, se tornou um pesadelo coletivo. Até que um grupo de adolescentes curiosos e inconsequentes decidiu filmar o tal espantalho para postar nas redes sociais. Riam alto, fingiam coragem, mas a câmera tremia cada vez mais quando perceberam que a figura estava usando um boné azul desbotado, o mesmo boné que aparecia nas fotos da jovem. O pânico tomou conta do vilarejo quando a polícia foi acionada e descobriu a verdade. A figura não era um espantalho de palha. Era um esqueleto humano amarrado em posição de guarda, vestido com roupas esfarrapadas, com ossos expostos, e na cabeça, o mesmo boné azul. O choque foi instantâneo. Tratava-se da mochileira desaparecida. A investigação trouxe mais perguntas do que respostas. Não havia sinais de luta ao redor, nem marcas de sangue ou arrasto. O corpo parecia ter sido colocado ali com calma, como se fosse parte de uma cerimônia. Especialistas analisaram a posição dos ossos, a forma como estavam presos, e alguns afirmaram que era quase uma exposição artística, macabra e perturbadora. Teorias surgiram de todos os lados. A primeira dizia que era obra de um assassino ritualístico, alguém que vivia nas sombras e utilizava viajantes solitários como oferenda. A segunda, ainda mais sombria, afirmava que aquele campo era amaldiçoado e que a cada geração precisava de um novo guardião. Nesse caso, a mochileira teria sido escolhida e seu corpo transformado em espantalho seria apenas um aviso para manter os curiosos afastados. Enquanto isso, moradores mais antigos começaram a revelar histórias enterradas. Diziam que décadas atrás, outros viajantes também haviam desaparecido na mesma estrada. Um casal de estrangeiros nos anos 60, um fotógrafo na década de 80 e até um caixeiro viajante em 1995. Todos sumiram sem deixar rastros,
e boatos sempre falavam do mesmo campo ao norte. Os mais velhos diziam que a terra ali não aceitava paz, que havia sido regada por sangue em guerras antigas e que exigia corpos de tempos em tempos. Por isso ninguém ousava plantar ou passar perto. Para eles, a mochileira apenas teve a infelicidade de seguir por onde não devia. Dizem que a escuridão do campo ao norte nunca foi natural. À noite, mesmo sem lua, havia clarões estranhos que pareciam piscar no horizonte, como se algo respirasse sob a terra. Depois que encontraram a mochileira transformada em espantalho humano, a região passou a ser evitada de forma quase religiosa. Mas quanto mais as pessoas se afastavam, mais a sensação de que algo queria ser notado aumentava. Relatos começaram a surgir. Viajantes que se aventuraram próximos juraram ver a figura do espantalho se mover levemente, inclinando a cabeça como se observasse cada passo. Outros disseram que, ao tentar fotografar o campo, suas câmeras falharam, e ao voltar para casa, as imagens mostravam sombras adicionais, figuras que não estavam lá quando clicaram. Era como se o espantalho não estivesse sozinho. As investigações, paradas oficialmente por falta de provas, não conseguiram acalmar o medo coletivo. Um policial, que participou da retirada do corpo, entrou em licença médica dias depois. Ele relatava ter pesadelos com a jovem. Sonhava com ela amarrada no campo, pedindo socorro. Mas o mais perturbador era que, em todas as noites no final do sonho, ela parava de gritar e sorria. Um sorriso gelado, de quem já não era mais humana. Seus colegas zombaram, até que ele foi encontrado morto em sua própria casa, enforcado, e no quarto sobre a cama, alguém havia deixado um boné azul idêntico ao dela. O objeto sumiu logo depois, como se tivesse sido engolido pelo mistério. A partir disso, policiais e peritos se recusaram a voltar à cena, alegando que não investigariam mais nada que envolvesse aquela estrada. E o campo continuou a crescer em histórias. Motoristas que passavam de madrugada diziam ver uma jovem caminhando pela beira da estrada, de mochila e boné azul. Alguns até pararam para oferecer carona, mas ao se aproximar, a figura desaparecia diante dos faróis, deixando apenas marcas de passos na poeira. Outros relatavam ouvir batidas no vidro do carro quando paravam o motor, como se alguém os cercasse. Mas ao olhar, não havia ninguém. O pavor cresceu tanto que o vilarejo inteiro mudou sua rotina. Ninguém mais saía de casa após o pôr do sol e famílias começaram a trancar portas com correntes como se esperassem que a própria morte pudesse entrar a qualquer momento. E o mais macabro veio com uma descoberta feita por um morador mais velho, conhecido por ser colecionador de jornais antigos. Ele encontrou uma reportagem esquecida de 1932, falando sobre uma mulher que desapareceu no mesmo local. O corpo foi achado meses depois, de pé, amarrado em estacas, imitando um espantalho. O detalhe? Ela também usava um chapéu azul, e a foto antiga mostrava claramente a semelhança perturbadora. Parecia um ciclo interminável. A cada geração, alguém seria escolhido para ocupar o campo como guardião eterno. A cada década, um viajante solitário era atraído como mosca para a teia. Agora, quando a noite cai sobre aquele vilarejo, o silêncio não é apenas ausência de som, mas a presença sufocante de algo que vigia, que espera. Os corvos, que deveriam ser afugentados por espantalhos comuns, ao contrário, se aproximam em bandos, pousando sobre a cruz de madeira onde o corpo foi encontrado. Eles não têm medo. Pelo contrário, parecem reverenciar a figura invisível que ainda está lá, mesmo que os ossos tenham sido levados. A lenda diz que se alguém ousar permanecer no campo após a meia-noite, ouvirá passos circulando atrás de si e um assobio baixo, o mesmo da mochileira em sua última caminhada. Se tiver coragem de olhar para trás, verá o espantalho, imóvel, mas com a cabeça levemente virada na sua direção. E agora, eu pergunto, você teria coragem de caminhar por aquele campo depois de ouvir tudo isso? Ou fugiria antes mesmo do sol se pôr? Se essa história te arrepiou até os ossos,
Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal Mistérios e Curiosidades e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma nova lenda macabra que trago por aqui. E me conte nos comentários: de onde você está assistindo? Quem sabe o próximo campo amaldiçoado pode estar mais perto do que você imagina.